Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, busca com diligência até achar, e quando acha, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o que faz o céu feliz. Querendo responder, essa pergunta, o que faz Deus feliz, te faz feliz? Será que aquilo que dá alegria lá no céu, que faz uma alegria celestial, essa mesma coisa enche o seu coração a ponto de você se sentir feliz também? Parece simples, não é? Falar assim: olha, o que deixa o céu feliz me deixa feliz. Pareceria simples se não fosse a nossa parábola terminar como terminou, de um filho não querendo entrar em casa porque o pai está feliz. Isso mostra o quê? Isso mostra que nem sempre, quando o céu está feliz, nós estamos felizes. Mas se o céu está feliz, nós deveríamos estar felizes, porque o que faz o céu feliz deve nos fazer felizes. Então, aqui no capítulo 15, tem 2 versículos que eu gostaria de destacar. O primeiro, meus irmãos, se encontra no versículo 7, quando Jesus diz para aqueles fariseus, para os ouvintes: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o versículo 10: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por 2 vezes usa essa palavra, há alegria. No versículo 7, Jesus diz: há alegria no céu, vai haver alegria no céu. E no versículo 10, a mesma frase, dita de um jeito diferente: há alegria diante dos anjos de Deus. E os anjos de Deus, eles estão no céu, eles moram no céu. E aqui a palavra de Deus está dizendo para nós que tem coisas que acontecem nesse mundo que dá alegria para o céu. Agora, nós temos uma pergunta antes de tudo, que é essa aí: mas pastor, o céu já não é um lugar feliz? É uma boa pergunta, é claro, só tem uma resposta para uma pergunta dessa. O céu já não é um lugar feliz? Se o céu já é um lugar feliz, então por que precisa de acontecer alguma coisa neste mundo para que haja alegria no céu? A resposta da primeira pergunta aí, o céu já não é feliz? Como podia ser diferente? Meus irmãos, o lugar onde Deus mora, aonde existe o trono de Deus, aonde habita a glória de Deus, esse lugar, ele já é feliz, porque é uma felicidade, é uma alegria que emana do próprio Deus, do próprio trono de Deus, da glória de Deus. Então a resposta é sim. O céu já não é um lugar feliz? É um lugar muito feliz. O céu é a casa do Pai Celeste. Você não pode imaginar que a casa do Pai Celeste
é uma casa de dor, é uma casa de pranto, é uma casa de choro, não, de sofrimento. A casa celestial, a casa do Pai celestial é uma casa feliz. Então a resposta é sim, sim, o céu, ele já é um lugar feliz. Agora, meus irmãos, de que felicidade então, de que alegria nós estamos falando? Não é essa que é nata, né? Que já é própria do céu, que a origem emana lá do trono de Deus, da glória de Deus. Ainda que essa alegria está lá permanente, não é dessa alegria que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma alegria que surge a partir de coisas que acontecem aqui nessa terra, aqui neste mundo mesmo. Como assim? Coisas que acontecem nesse mundo e que faz com que o céu se irradie de alegria. Mas já tem alegria? Pois é, para você ver como esse mundo, ele é importante para Deus. Para ver como esse mundo é importante nos céus. Coisas que acontecem aqui ecoam para a eternidade. Situações que nós vivemos neste mundo, pode sim, meus irmãos, tornar o céu feliz. Situações que nós vivemos e que vai levar o céu a festejar. Uma outra pergunta é: como é que nós sabemos que o céu vai estar feliz? Como é que a gente sabe disso? Sabe que nessas parábolas aqui do capítulo 15, nós descobrimos uma casa muito feliz. Na verdade, são 3 casas felizes: a casa do pastor, a casa da mulher, mas especialmente a casa do pai. A casa do pai do filho pródigo. Por quê? Porque a casa do pai do filho pródigo está acontecendo coisas lá. Que coisas? Bom, o filho mais velho está vindo do campo, e ele está vindo do campo depois de um dia de trabalho, e ele escuta um som, e ele sabe que aquele som é um som de alegria. As vozes que estão dentro daquela casa são vozes de alegria. Há músicas felizes, há danças naquela casa. Então, como é que a gente sabe que o céu está feliz? É parecido com a casa do pai, aqui dessa parábola, que, irmãos, não lemos, mas nós sabemos a história da casa do pai do filho pródigo. Ou seja, as pessoas lá naquela casa estão felizes, por isso nós sabemos que aquela casa está feliz. Agora, o termômetro da felicidade celestial são os anjos. Quando eles começam a cantar, mas eles já cantam lá, eu sei que eles já cantam lá, mas quando eles começam a cantar de um jeito diferente, e nós vamos ver que eles começam a cantar de um jeito diferente, quando há, meus irmãos, esse coro lá em cima, como a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 7, que há alegria no céu, que há alegria diante dos anjos de Deus, quando certas coisas acontecem nesse mundo, quando os anjos começam a cantar, é porque aconteceu alguma coisa aqui nessa terra, que se irradiou lá no céu. Um negócio começa aqui e termina lá, ou seja, algumas coisas que acontecem aqui, vai despertar a alegria lá. Então, como é que nós sabemos que o céu está feliz? Porque Deus está feliz. E quando Deus está feliz, o céu está feliz. E quando o céu está feliz, os anjos estão felizes. Quando os anjos estão felizes, eles cantam. É por isso que nós sabemos que o céu está feliz. Esses 2 versículos é importante ser gravado na nossa mente, não é? Há alegria no céu, há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Agora, irmãos, nós estamos falando dessa alegria nos céus, cujo termômetro são os anjos, mas se você comparar o Velho Testamento e o Novo Testamento, você vai ver uma diferença muito grande nos anjos. Por quê? Uma coisa são os anjos no Novo Testamento, outra coisa um pouco diferente são os anjos no Velho Testamento. Há um comportamento diferente dos anjos do Velho Testamento, daqueles que nós vimos no Novo Testamento, e é justamente uma alegria que nasce. E aí então, a gente pode fazer uma outra pergunta, né? Você já reparou que os anjos no Velho Testamento, dificilmente eles demonstram, eles expressam alegria? Já pararam para pensar nisso aí? Bom, nós sabemos que eles cantam continuamente,
tá? Santo, 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 nós estamos aqui sentados, você está ouvindo a palavra de Deus e os anjos estão cantando lá, os querubins, os serafins estão lá, cantando santo, santo, santo. Agora, isso é em relação ao que está no céu, a presença de Deus. Como nós falamos, a própria presença de Deus já é suficiente para encher o céu de alegria. Mas nós falamos também, não é dessa alegria que nós estamos querendo falar. Agora, em relação a este mundo aqui, aos acontecimentos deste mundo, onde no Velho Testamento está escrito que os anjos festejaram e que eles cantaram? Há uma única vez que é mencionado no livro de Jó, no capítulo 38. E quando o livro de Jó, nesse capítulo, está falando sobre a alegria dos anjos, e você pode abrir comigo lá, se você quiser, para que não fique dúvida. Jó, capítulo 38 e versículo 7. O livro de Jó está antes do livro de Salmos, então é um livro fácil de você encontrar. Livro de Jó, capítulo 38 e versículo 7. Olha só. Diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os anjos, ou os filhos de Deus, rejubilavam. Por que eles estão cantando? Por que eles estão rejubilando? Versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Do que Deus está falando aqui para Jó? Deus está falando para Jó: Jó, onde você estava quando eu criei este mundo? E aí ele explica nesse versículo que nós lemos, que quando ele lançou as bases deste mundo, quando ele começou, meus irmãos, criar o que nós conhecemos no Velho Testamento, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando ele lançou as bases deste mundo, a palavra de Deus diz que os anjos cantaram, que os anjos rejubilaram. O rejúbilo é um canto, meus irmãos, mais expresso do que o canto da alegria. É muita alegria, muita felicidade. Então, quando esse mundo foi criado, os anjos, eles cantaram. Mas depois disso, não é dito que eles cantaram mais. Eles pararam de cantar? Não, eles não pararam de cantar, eles estão cantando para Deus lá. Mas em relação aos acontecimentos deste mundo, eles, não é dito que eles cantaram mais alguma vez. Agora, há acontecimentos no Velho Testamento todinho, e nós sabemos que o Velho Testamento é maior do que o Novo Testamento em capítulos, em livro e tudo mais. Mas quando é que os anjos cantaram, antes do dilúvio ou depois do dilúvio? Não temos notícia disso. Não é dito que eles estavam cantando porque aconteceu alguma coisa aqui neste mundo. Seja sobre Enoque, seja sobre o Abraão, Isaac e Jacó, e não é dito que os anjos saíram a cantar em algum momento em que esses homens tão preciosos na Bíblia viveram. Quando é que na vida de Abraão, os anjos estavam descendo e cantando aqui, por alguma coisa que aconteceu? Bom, mas vamos colocar um momento bem importante da história. Que tal a entrega da lei? Quando Deus, ele desce lá no Monte Sinai, e ele entrega para o Moisés os 10 mandamentos, quando ele dá os seus mandamentos ao seu servo, não era o momento dos anjos começar a cantar e se rejubilar e tudo mais? Aliás, os anjos estavam lá, a palavra de Deus ensina isso. Mas aquele monte tinha fogo, tinha trovão, tinha relâmpago, tinha trevas. É muito diferente. Na entrega da lei, era só medo, era só temor. Não é dito que os anjos cantaram. Mesmo porque Deus estava entregando uma lei que ia mostrar quem nós somos. E quem nós somos, olhando para a lei? Todos somos pecadores. Estamos separados da glória de Deus. Não é dito que eles cantaram então, quando Moisés recebeu a lei de Deus, ou deu a lei de Deus para o povo. Não é dito que eles cantaram no tempo dos juízes, e nem é dito que eles cantaram nos tempos que seja de rei, qualquer deles, seja Davi, seja Saul, seja Salomão,
ou qualquer outro rei, não é dito que os anjos apareceram no céu e eles começaram a cantar. Pelo contrário, sempre que nós falamos dos anjos no Velho Testamento, há um ar de austeridade nos anjos no Velho Testamento. Isso explica que quando um anjo aparecia, geralmente a pessoa ficava completamente atemorizada. Foi assim que se sentiu Zacarias ou Maria, mãe de Jesus. Quando aparecia um anjo no Novo Testamento, ou mesmo no Velho Testamento, as pessoas se assustavam, porque eles tinham esse ar de austeridade, mais severo. A primeira aparição de um anjo na Bíblia, meus irmãos, é lá, no Éden ainda, quando o homem pecou, e Deus colocou aqueles 2 querubins, que também são anjos, e eles estavam o quê? Eles estavam impedindo a entrada no jardim do Éden, com aquelas espadas inflamadas. Então não é uma aparição tão legal para o homem, não é um motivo de cantoria, não é dito que aqueles querubins estavam cantando, pelo contrário, eles estavam guardando a entrada do paraíso. Geralmente quando eles são colocados na história, eles são mensageiros de Deus, trazem notícias do céu para a terra, trazem notícias boas, trazem notícias ruins, trazem ordens expressas, como o Agar. Agar foi uma das primeiras pessoas a ver um anjo neste mundo, e o anjo disse para ela: Agar, volta para a casa da sua senhora, sujeite-se à mão da sua senhora. Não era uma notícia tão boa para Agar, que estava querendo sumir, mas o anjo apareceu para ela e deu uma ordem para ela. Depois apareceu para Abraão, e quando é que ele aparece para Abraão? Ele aparece para Abraão para dar uma boa notícia, não é? O nascimento de Isaac, mas da segunda vez ele aparece para socorrer aquele momento difícil que Adão vivia no Aquedá, quando ele vai lá e disse: Abraão, não coloques as mãos sobre o menino, né? Não faças mal a esse menino, impedindo o sacrifício de Isaac. Aí você vai vendo que eles vieram outras vezes, vieram para anunciar nascimentos, como o de Sansão, vieram, meus irmãos, para proteger os servos de Deus, como entrou naquela cova dos leões para proteger o Daniel. Bem, mas eles estão sempre ali, não é dito que eles estavam cantando, que estavam juntos cantando. Aliás, eles não aparecem em miríades e miríades do céu para cantar. Eles têm uma tarefa específica, vêm, cumprem aquela tarefa específica, e eles retornam para o céu, voltam lá para a presença de Deus. Quando não, meus irmãos, em algumas ocasiões mais tristes, eles são agentes de punição, como o anjo da morte, que veio e puniu todo o Egito, na morte dos primogênitos, ou aquele anjo da morte que passou sobre Jerusalém, matando milhares de pessoas, por causa do pecado de Davi. Ou, meus irmãos, aquele anjo, que aparece no acampamento dos assírios, e numa só noite, 185.000 homens, eles são mortos. Então você não está vendo os anjos felizes no Velho Testamento? Você não vê eles cantando de alegria no Velho Testamento? E o motivo é simples. Olhando para na nossa Bíblia, o Velho Testamento, faltava o principal, meus irmãos. O mundo não tinha motivos para alegria, como nós temos hoje. E o que podia acontecer aqui nessa terra para deixar o céu feliz? Pense bem no Velho Testamento agora, olhando para aqueles 39 livros. O que poderia acontecer aqui na terra para deixar o céu feliz? Como é que um mundo desse que nós vivemos, um mundo que jaz no maligno, um mundo cujo príncipe é esse da potestade do ar, das trevas, como é que esse mundo pode deixar o céu feliz? Deus, só de olhar para este mundo, Ele só vê tristeza, Ele só vê dor, Ele só vê pranto. Nas raras ocasiões que a palavra de Deus diz que Deus, Ele desceu, não é? Como aconteceu antes do dilúvio, e Ele viu aquela maldade do coração do homem, não que Ele não tivesse visto antes. É uma forma de Deus expressar a realidade deste mundo. Ele, olhando para este mundo, viu Deus como o homem era mau,
como todos os seus pensamentos, os pensamentos do seu coração eram maus continuamente. Isso antes do dilúvio. Mas depois do dilúvio, quando eles estavam fazendo a Torre de Babel, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santa Trindade viu a mesma coisa. Então, como é que esse mundo pode fazer o céu feliz? Se quando o céu olha para a terra só vê coisa triste, só vê horrores, só vê violência, só vê imoralidade, não há motivo de alegria, só há motivo de tristeza. Agora nós temos uma boa notícia, Felizmente, houve situação, existem situações e haverá uma grande situação que o céu, ele entra em festa por acontecimentos aqui neste mundo. E quando é que tudo mudou? Quando tudo mudou? Tudo mudou, meus irmãos, quando Jesus nasceu. Então, se você, comigo aí, vai de volta para o livro de Lucas, no capítulo 2. Tudo começou a mudar quando Jesus, ele veio ao mundo. Aí o comportamento dos anjos começa a mudar também. No capítulo 2, no versículo 9, diz que um anjo do Senhor veio sobre eles. A glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles tiveram um grande temor. Olha, eles temiam os anjos. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 13. E no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quando é que tudo mudou? Quando é que aconteceu alguma coisa neste mundo, nesta terra, que fez o céu feliz? Quando Jesus Cristo nasceu. Aí tudo mudou. Quando Jesus nasceu, meus irmãos, o céu entrou em festa. Agora é a primeira vez que o céu faz festa depois do pecado. É a primeira vez que o céu faz festa depois que Deus lançou os fundamentos deste mundo. Olha, entre o fundamento do mundo e essa festa que nós temos no capítulo 2, se você for contar apenas desde a criação de Adão até esse momento, são 4.000 anos. 4.000 anos. Obrigado, socorrido, Então, irmãos, agora os anjos, eles estão em festa, mas existe um motivo para essa festa, e o motivo os próprios anjos dizem para nós. Olha o versículo 11: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. Então, irmãos, com o nascimento de Jesus, nasceu o Salvador. Então, por que o céu ficou tão feliz? Porque nascia a esperança da salvação. Antes mesmo de Jesus nascer, o Zacarias recebeu essa profecia. Qual profecia? De dizer para as pessoas que Jesus nascendo era a esperança de salvação. Agora, eu queria passar para a próxima tela, porque nós temos os versículos aqui. Em Lucas capítulo 1, versículos 68, 69 e 79. A profecia do Zacarias, antes de Jesus nascer. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e para nós fez surgir uma salvação poderosa. Olha como Deus ama este mundo. Olha como esse mundo é importante para o céu. Quando nascesse essa esperança de salvação, quando surgisse essa salvação poderosa, isso não cabia, meus irmãos, só no céu. Então o céu poderia ter ficado quietinho, em silêncio.
Mas como é que o céu pode ficar quietinho, em silêncio, se o Deus de toda a glória resolve abaixar o céu e descer? Se o céu abaixa e desce, os anjos descem juntos. A glória de Deus não pode, meus irmãos, se mover sem que os anjos estejam cantando ao seu lado. Então o nascimento de Jesus é esperança de salvação, é uma salvação poderosa. Aí, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto. Olha, meus irmãos, a luz do alto vai nos visitar. Quando Jesus nasceu, a luz visitou, a luz veio ao mundo, diz o Evangelho de João, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Não havia motivos para os anjos cantarem antes, para o céu estar feliz com alguma coisa que acontecesse nesta terra, neste mundo, porque esta terra, este mundo, foi resumido nessas palavras: trevas e sombra da morte. Assim estava o nosso mundo sem a presença de Jesus, nas trevas e na sombra da morte, e os anjos sabiam disso. Os querubins, os serafins também sabiam disso. Todo o exército celestial sabia disso. Então não havia motivo para alegria. Mas quando Deus veio a este mundo, aí os anjos começaram a cantar: glória a Deus nas alturas. Capítulo 2, versículo 14 de Lucas: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, irmãos, essa é a primeira vez que acontece alguma coisa na terra e os anjos começam a cantar. Há alegria no céu. Então, houve alegria no céu quando Jesus nasceu. Por quê? Porque surgiu uma esperança de salvação. O Salvador chegou. Agora, não é o único motivo. Esse poderia ser o único motivo, mas não é o único motivo. Jesus não é só uma esperança de salvação. Ele é a própria salvação. E é por isso, meus irmãos, que sempre que uma ovelha ela é resgatada, os céus começam a cantar. Então, agora sim, voltando lá para o capítulo 15 do livro de Lucas, nós temos entre as três parábolas, esta primeira parábola. Eu lembro os irmãos que essas parábolas foram contadas porque os fariseus e os escribas estavam murmurando, reclamando, porque Jesus estava pregando, ensinando para esses pecadores, para esses publicanos pecadores. E aí, meus irmãos, Jesus, ele propôs esta parábola, versículo 4, qual dentre vós, ou que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai atrás da perdida, até que venha achá-la, e achando-a, põe nos seus ombros, cheios de alegria, e chegando a casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando é que novamente os anjos cantam? Quando é que a gente pode pensar que lá no céu há um coro celestial? Quando uma alma se converte. Eu lembro os irmãos que a diferença da ovelha para o pródigo é que um é criatura, o outro é filho. A ovelha representa todos os pecadores, as criaturas deste mundo, porque antes de aceitar Jesus, antes de você entregar a sua vida para Jesus, você não é um filho de Deus, você é uma criatura de Deus. E a ovelha representa toda criatura. Ide pregai o evangelho a toda criatura, nos ensina o Senhor Jesus.
E esse pastor incansável é Jesus, que vai atrás desta ovelha e vai até encontrá-la. E quando encontra, a primeira felicidade é do próprio pastor, é de Jesus. E aí essa felicidade se espalha para os vizinhos, se espalha para os amigos e depois se espalha até o céu, mostrando para nós que quando uma alma se converte, se for na nossa igreja vizinha aí, qualquer uma de nossas igrejas, se for nas igrejas conhecidas, em qualquer igreja dessa cidade, que uma pessoa se converte de forma genuína, de forma verdadeira, você pode ter certeza, o céu vai cantar, o céu vai se irradiar de luz, vão dizer glória a Deus nas alturas, porque quando uma alma se converte, Deus é glorificado. Então, irmãos, olha, já há alegria no céu, mas se uma alma se converte, os anjos, eles cantam no céu por uma alma que se converte, por um pecador que se arrepende. Eu digo uma coisa, no dia que você se converteu, teve alegria no céu. Sabe o dia que você entregou sua vida para Jesus? Eu me lembro bem da minha entrega, do meu dia, e eu sei que você se lembra do seu dia, da sua entrega. Uma coisa diferente brilhou no seu coração, o Espírito Santo tocou no seu coração, e você sabe do que eu estou falando. E aí então, como conter essa alegria de saber que Jesus Cristo nos salvou, que Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados? E aí, meus irmãos, não tem outra coisa a ser feita no céu, senão cantar glória a Deus nas alturas. Uma alma foi salva. Agora, nós temos no versículo 9 e 10, 8, 9 e 10, uma nova situação. É uma mulher, ela tem 10 dracmas, perde uma das dracmas, e aí então ela começa a pegar uma luz, e varre incansavelmente também, até encontrar aquela moeda, e quando encontra aquela moeda, ela fica toda feliz, chama suas amigas, e juntas vão tomar um chá, elas vão festejar, que aquela dracma perdida, ela foi encontrada. E novamente no versículo 10, diz que eu vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Bem, meus irmãos, o pecador se arrepende, mas muitas vezes nós perdemos os verdadeiros valores. Dracma é um valor. Às vezes nós nos confundimos com a própria moeda, falta sentimento em nós, moeda não tem sentimento, falta a cabeça para nós, moeda não tem cabeça. Alguns valores preciosos da nossa vida espiritual caem no chão, ficam lá escondidos na poeira, no lodo, na lama, e somente com muito esforço, somente quando nós pegamos a luz, que é a palavra de Deus, e o esforço, meus irmãos, de varrer, tirar toda aquela sujeira, somente com esse esforço, com muita diligência, é que os valores são restabelecidos. Muitas de nossas igrejas, elas perderam a verdadeira palavra, elas deixaram de ler a Bíblia, elas pararam de pregar que só o Senhor Jesus Cristo salva. Uma onda desse novo evangelho, que não pode falar de pecado, que não pode falar de inferno, que nem pode falar de céu, que não pode falar de nada, invadiu as nossas igrejas, que matou as escolas dominicais de dentro da igreja. E então os valores são perdidos. Muitas vezes nós mesmos, como crentes, salvos em Cristo Jesus, ficamos escondidos no porão, porque valores tão preciosos da palavra de Deus são deixados de lado, vencidos por paixões e grandes pecados, que só serão realmente descobertos com muita varredura, com a luz da palavra de Deus.
Mas quando há esse reencontro, quando uma igreja volta para a palavra, quando um pecador dentro de casa, essa moeda foi perdida dentro de casa, quando esse que está dentro de casa volta aos seus valores, Deus também fica feliz, o céu fica feliz, há alegria diante dos anjos de Deus, quando os valores são recuperados. Agora, meus irmãos, na última parábola, nós lemos há poucos dias atrás, a parábola do filho pródigo, e esse filho pródigo se arrepende, ele diz para o pai: pai, eu pequei contra Deus e eu pequei contra ti. Ele saiu da casa do seu pai, ele se afastou por caminhos tortuosos, ele foi viver de uma forma imoral e indigna, fora da vontade do seu pai e da casa do seu pai. Mas um dia, pesada a mão de Deus sobre a sua vida, quando Deus colocou a mão sobre ele, e ele ficou lá cuidando dos porcos, querendo comer a comida dos porcos, então o Espírito Santo também tocou no seu coração, e a palavra de Deus diz que ele se arrependeu, caindo em si, disse: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, ó pai, me faz um dos seus empregados. E a palavra de Deus diz que ele volta para casa, e quando ele volta para casa, o pai coloca ele no lugar devido, no lugar de filho, o pai o veste novamente, o calça novamente, o pai olha para ele, coloca um anel no seu dedo, o pai mata o novilho cevado, o pai faz uma grande festa, contrata uma bandinha para tocar naquela festa, põe todo mundo a cantar e a dançar, porque é um dia de muita festa, e ele explica: esse filho estava morto e ele reviveu. O filho pródigo volta para casa. Meus irmãos, quando um crente se afasta, se desvia e vai para o mundo, e ele volta para casa, há uma grande festa no céu também. Você veja, são 3 situações aqui nesta parábola. É a parábola dos perdidos, mas é a parábola das festas também. Porque se há 3 coisas que se perdem, há 3 festas nesta parábola. Como essa festa na casa do pai, que grande festa que foi. Meus irmãos, quando um crente volta para casa, há uma grande festa no céu. E há um dia mais feliz do que esse. Sabe, um dia vai acontecer uma coisa nesse mundo. Um dia vai acontecer uma coisa diferente de tudo isso. Jesus que nasceu, Jesus que salvou, um dia Jesus ele vai voltar. Eu quero que você abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 e 7. Qual será o dia mais feliz? O dia mais feliz será o dia da volta de Jesus. Agora o céu vai estar em festa, e uma coisa interessante desse céu que fica feliz, é que também, meus irmãos, quem está com Jesus, que não é anjo, como os salvos e os remidos, eles também estarão felizes. E aí no capítulo 19, versículos 6 e 7, diz: eu ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. O dia mais feliz no céu, sabe qual vai ser? Quando você se juntar eternamente com Cristo. Esse vai ser o dia mais feliz no céu. Se você pensar, o que deixa o céu feliz? Saber que Jesus Cristo veio. O que deixa o céu feliz? Saber que uma alma se converte. Que se essa alma por algum momento se deslizar, se ela até se afastar para longe, mas ela voltar, a palavra de Deus diz que o céu fica feliz. Mas o céu estará completamente feliz nesse dia. Alegremo-nos, exultemos, porque, versículo 7, porque são chegadas
as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Veja, irmãos, essa volta de Jesus, né? O momento de estar eternamente com Deus, o dia que Ele voltar, com aquelas vestes salpicadas de sangue. Como é que nós vamos saber disso? Nós vamos ver e saber que aquele sangue é que nos dá entrada para o céu. É muita alegria para nós, mas é muita alegria para o céu também. Sabe por quê? Porque é o ajuntamento do céu com a terra. É uma coisa só. Mas perguntamos no começo, eu quero perguntar de novo, né? O que faz o céu feliz? Te deixa feliz? Essas coisas que nós falamos deixam você feliz? Olha, nem todos ficaram felizes, porque o céu estava feliz. Quando Jesus Cristo nasceu, o céu estava feliz, a terra não. A palavra de Deus diz que a cidade santa, a cidade eterna, a cidade de Jerusalém, entrou em pânico, estava desesperada, corre, 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 nasceu o rei, nasceu, e aí foi um corre, corre, um medo tremendo. O rei Herodes se apavorou, as pessoas na cidade estavam irrequietas, os líderes espirituais, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, ninguém estava feliz, mas o céu estava feliz. Então, não é porque Jesus nasceu que trouxe felicidade para essa terra, a terra não estava em sintonia com a felicidade do céu. É claro que alguns escaparam, os pastores ficaram felizes, Simeão, Ana estavam felizes, José, Maria, muito felizes. Então é diferente. Agora, irmãos, o mundo em si, esse mundo não estava feliz. Sabe que quando aquela ovelha foi recapturada, né, quando Deus resgatou a ovelha, representa os pecadores. E os fariseus ali no começo do capítulo 15, eles não estavam felizes. Eles não ficaram felizes que Madalena se arrependeu. Eles não ficaram felizes porque o gadareno se converteu. Não havia alegria no coração daqueles justos, nomeados por si mesmos justos. Não havia alegria no coração deles porque uma alma se convertia. Mas havia alegria no céu. Veja, o filho mais velho não estava feliz. Aquele irmão desviado voltou para casa. Ele entrou para dentro da casa e fez o céu feliz. Mas aquele irmão, ele não se achava digno de ficar junto com o outro. Porque, o outro era indigno e ele digno. Ele dizia, eu não vou entrar e ficar perto desse irmão pecador. E ele não entrou. Ele não participou daquela festa. Pelo menos até aquele momento da parábola. Mas o pai insistiu, meu filho, entra, alegre-se conosco. Capítulo 15, versículo 32. Era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Veja, no final do versículo 28, o pai saiu para fora e implorava para ele, venha ser feliz. Irmãos, Deus, Ele nos convida a ser feliz com Ele. Foi assim quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, os céus estavam cantando, mas um fato importante é o que os anjos disseram. O anjo disse, né? Eu vos trago novas de grande alegria para todos. Então é um convite, Deus convidando a voz do anjo, eu trago o evangelho, eu trago a nova da alegria, é para todos ficarem felizes. Os pastores ficaram felizes, eles aceitaram o convite de felicidade, quando Jesus nasceu. Foi assim na parábola do arrependimento. Irmãos, nas 3 vezes, na ovelha perdida, na dracma perdida, no filho pródigo que volta para casa,
o convite é o mesmo. O pastor, ele sai e ele diz lá para os seus amigos, para os seus vizinhos. Você pode conferir comigo aqui no capítulo 15 e no versículo 6. Chegando em casa, convoca amigos, convoca vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo. Há um convite de Deus. Se você sabe que alguém precisa de salvação, e ela ouve o evangelho e se converte, Deus fala para você: se alegra comigo. É Deus falando: se alegre quando uma pessoa se converter. Mas será que é isso mesmo que acontece? Eu tenho alegria de ver alguém se convertendo. Eu fico feliz se a minha igreja crescer, porque as pessoas estão se convertendo. A mesma coisa aconteceu com a mulher, achou a moeda, achou o valor novamente. Ela fala para as amigas: vinde comigo e alegrai. Ela diz isso no versículo 9, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, vem se alegrar. A mesma frase. É Deus, através do Espírito Santo, nos convidando a essa alegria. O pai, então, meus irmãos, não se cabe dentro dele, feliz, fazendo todos os preparativos, e falando até para o filho zangão, falando para o filho lá, carrancudo, que não quer entrar, dizendo: meu filho, é justo alegrarmos-nos. Nós precisamos nos alegrar. A palavra justo, já expliquei para vocês, significa necessidade. Irmãos, essa alegria é uma necessidade. Então, o que faz o céu feliz, te deixa feliz. Eu quero terminar com essa ponderação, Nós podemos contribuir para essa alegria celestial. Nós podemos contribuir. Como é que nós podemos contribuir para a alegria celestial? Quando nós nos alegramos na esperança de salvação. Olha, tem gente que é salvo, mas ele só é salvo e se esquece disso. Você tem que ter uma alegria dentro de você, dessa esperança de salvação. Sabe quando você vê uma pessoa, às vezes no mau caminho, enfiado no meio dos entorpecentes, abandonado no mundo, você tem esperança na salvação daquela pessoa? Você ora para que aquela pessoa seja salva, porque às vezes você não tem um contato com aquela pessoa, você tem um parente que mora longe, mas será que você tem a esperança que aquela pessoa seja salva? Porque essa é a esperança angelical. A gente nem sabe disso, mas eu fico pensando na igreja Tabernáculo Batista de Manaus, em 1982, quando eles decidiram mandar uma comitiva de missionários na cidade de Cornélio Procópio, 3, 4 mil quilômetros de distância. Eles não vieram falar assim: vamos parar aqui e pronto, acabou. Não foi isso que aconteceu. Houve um pastor que pensou naquela cidade. Houve irmãos que começaram a orar. Por quê? Porque eles tinham esperança de salvação. Eu já disse para vocês, é difícil a gente passar naquela nova cidade, que é o Maracá, que é o Montana, e não ter esperança de salvação, de pensar: aqui pode nascer uma igreja. Não tem jeito, meus irmãos. Há uma esperança de salvação. Agora, eu posso contribuir para essa alegria celestial quando busco ovelhas perdidas. A esperança deixa de ser esperança e se concretiza em atos, quando nós vamos buscar as almas perdidas. Eu tenho uma boa notícia para você, que trabalha na escola dominical com as crianças. Você que busca, você que leva e traz. Nós temos o serviço Leva e Traz. Igreja Batista da Fé, leva e traz. Nós temos esse serviço. Você está trabalhando para que aquela alma, aquela ovelhinha, ela seja salva.
O professor que está ministrando, ela está trabalhando para que aquela ovelhinha seja salva. Se você trabalha para o culto desta noite, se você busca, você convida e você vai atrás, se você evangeliza as pessoas lá fora, você está contribuindo para a alegria celestial. Irmãos, quando nós usamos a Bíblia e nos esforçamos para manter vivas as doutrinas espirituais da igreja, foi um tempo que eu era mais radical, não sou tanto mais, o certo é voltar a ser radical. Às vezes nós nos juntamos, e esse ajuntamento ele não é bom, porque muitas vezes as igrejas nem sempre pregam o verdadeiro evangelho, e esse ajuntamento não é bom. Às vezes nós deixamos de pregar a verdade, para não ofender o ouvinte, e aí se perde a dracma. É melhor varrer, é melhor usar uma luz, é melhor soltar, tirar toda essa sujeira, e resgatar a verdade do evangelho, que é dura. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela existe para ofender sim o pecador, para falar para uma pessoa que ela não vai ouvir lá fora, para falar para nós aqui dentro o que lá fora nós não vamos ouvir, para atacar o nosso orgulho, a nossa soberba, para atacar nossos pensamentos e atos pecaminosos. Então toda vez que nós resgatamos a palavra de Deus no nosso coração, nós estamos contribuindo para a alegria celestial. E irmãos, quando nós vamos atrás do perdido, daquele que estava aqui e não está mais, então também nós estamos contribuindo. Há uma diferença entre o que sai, porque amou este mundo, daquele que não quer entrar, porque se acha mais digno do que os que estão aqui. Mas para um e para outros, a porta está aberta. Para uns, nós devemos insistir como pai. Venha, entre. Para outros, estaremos de braços abertos, como foi com o pródigo, para revesti-lo novamente. Então, sempre que nós fazemos isto, nós estamos contribuindo para a alegria celestial. Amém?